Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é uma saudação paulina que nos traz muito desafios também na nossa vida cristã. Amados, depois de um currículo desse que o pastor Newton fez aqui, fica até difícil, né? Para a gente. Mas nós estamos gratos ao Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio, irmãos, de estar nesse ministério pastoral há 57 anos. 57 anos. Eu queria que os irmãos atentassem para isso que o pastor Newton nos falou. Este livro é um dos que pretendemos fazer mais pela frente. Ele conta alguma coisa de Aracaju, de Sergipe. Se os irmãos tiverem interesse, isso aqui não tem fins lucrativos. Eu fiz esse livro para ajudar as igrejas, os líderes, porque os novos pastores mais antigos também, porque aqui eu tenho para os irmãos muitas experiências da minha vida pastoral. É um verdadeiro opúsculo de eclesiologia prática. Aquilo que os irmãos não veem, não ouvem, não veem em seminários. Porque aqui é coisa mesmo prática, tá bom? Tem também uma série de 109 reflexões sobre os mais diversos assuntos pertinentes para os nossos dias. Está certo? Muito interessante também, porque neste livrinho aqui, os irmãos têm também lá no final, os irmãos vão ter aqui uma série de sermões, esboços de sermões. Aqueles que, como leigos, gostariam de pregar um sermão numa ocasião de aniversário, ocasião de grupos pequenos, sermões para os fins específicos. Quem interessar é apenas uma ofertazinha para ajudar nos custos desse livro. Entendeu? Eu não vou nem mencionar o valor, porque quando irmãos forem, se quiserem levar, perguntar ao Livingston Júnior aqui, quanto é que é, ele vai dizer, é 35 mil reais. 35 reais, somente para os irmãos ajudarem, que isso aqui, a impressora, eu digo melhor, a editora disse que para se vender seria uma faixa de 80, mas nós estamos dando aos irmãos pedindo uma ajudazinha. Se quiser, quem interessar, fala comigo para pegar o autógrafo, etc. Tá bom? Se não tiver dinheiro, não tem problema. Leva o livro e vai chegar em casa, faz um pixinho, né? Um pixinho. Eu vou deixar com livros também o número do meu pix, os irmãos pai. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de agradecer ao ministério pastoral desta igreja, às lideranças, pela oportunidade de poder estar nesta hora fazendo o encerramento do mês da família, mês de maio.
que deveria ter sido feito domingo passado. Estaria aqui pela manhã com os irmãos, mas houve aquela atividade denominacional. O pastor Nil disse: pastor, dá para a gente fazer como? Eu digo: não, vamos achar o seguinte, se você achar bom, viável, a gente se junta aí no primeiro domingo e faz, não tem problema. Eu estou agora liberado como pastor aposentado para essas coisas. E eu estou feliz por estar aqui com os irmãos para esta hora tão bonita. Mas, meus irmãos, eu reservei um texto que eu acho que já é por demais familiar dos amados irmãos aqui. Eu queria pedir que todos se pusessem em pé para a gente ler esse texto. Eu pretendo, neste encerramento do mês da família, ser breve na minha meditação, no recado que o Senhor me deu para transmitir aos irmãos, mesmo porque logo após teremos a Santa Ceia do Senhor. E eu desejo falar sobre a família no programa de Deus. Como já ouviram tantas mensagens durante este mês, e eu também já ouvi aqui, durante o mês de maio, e é bem provável que essa aqui esteja se aproximando, esse tema, não é? Daquilo que os irmãos ouviram. Mas a família no programa de Deus. Digam comigo. A família no programa de Deus. Bem, alguém pode dizer, família com plano de Deus, etc. Pode ser. Mas eu escolhi isto aqui. E o texto que eu tenho, meus irmãos, é Deuteronômio. Abram suas Bíblias para Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6. É o quinto livro do Pentateuco. O primeiro bloco de livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, aliás, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos do Senhor teu Deus, mandou ensinar-te. Aliás, vamos ler de novo, porque eu estava com a Bíblia aqui e confundi um pouquinho. Quando o Senhor Deus chamou Moisés para resgatar o seu povo, povo de Israel, a igreja da antiga aliança, ele então escreveu este livro aqui, e aqui ele diz assim: após a obra que ele fez, da redenção daquele povo do cativeiro egípcio. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Vamos ao versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Lemos até o versículo 7. A versão ali é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Senhor Deus Pai, apropria-te, Pai querido, do teu filho nesta hora, a fim de que ele seja apenas, Senhor, o instrumento que tu tens para comunicar a estes teus filhos nesta casa o teu recado. Portanto, Senhor, despoja-me daquilo que não é teu nesta hora, para que eu possa dizer aquilo que tu tens para os teus escolhidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. Irmãos, nesses tempos, que eu chamaria tempos difíceis que nós estamos vivendo, parece não, a gente chega à conclusão de que se cumpre uma escritura. O que está escrito aqui? Que o mundo jaz no maligno. Quem já ouviu esta expressão bíblica? Levante a mão. Então eu creio que nós estamos vivendo este momento em que o inimigo de Deus, o inimigo dos propósitos de Deus, está agindo de uma maneira extraordinária. Ele está agindo. Ele montou uma conspiração contra as coisas de Deus. Ele armou um complô com os seus maus, com os seus anjos. Não sabem que ele está trabalhando como nunca nesses tempos. Sabem por quê? Porque está se aproximando o tempo da sua igreja ser arrebatada daqui para o céu. Amém? E ele não está satisfeito com isso. Ele não quer, ele quer que essa igreja fique com ele. Mas não pode, porque o Senhor Jesus Cristo disse que nem o diabo tira aqueles que o Senhor me deu das minhas mãos. Aleluia! Aleluia! Então ele está com a conspiração velada contra as coisas de Deus. Essa conspiração tem como foco principal o atropelamento dos objetivos dessas coisas de Deus. Eu diria, que coisas são essas? Irmãos, tudo aquilo que é padrão bíblico, tudo aquilo que são os princípios de Deus, como família, como igreja, como o homem, como nós, como pessoas, imagem e semelhança dele, são, eu chamaria, as coisas de Deus. Concordam comigo? Concordam comigo? Digo amém. Glória a Deus. Então isso me leva a
estar mais feliz ainda com os irmãos em comunicar-lhes este recado que o Senhor me mandou comunicar. Apenas para que os irmãos tenham uma ideia, para demonstrar aos irmãos o alcance dessa conspiração velada do diabo para desmantelar, para obstruir os propósitos das coisas de Deus. Apenas para que os irmãos tenham uma ideia, eu quero mencionar aqui apenas quatro coisas em 4 áreas. Preste bem atenção. Primeira, na área cosmológica. A área cosmológica. Quando fala área cosmológica, não quero entrar em cosmologia, mas apenas para que os irmãos entendam. Quando se fala em cosmologia, fala tantas coisas assim, tantas coisas, mas a minha intenção agora é mostrar aos irmãos essa questão de que tanto está aí enchendo a cabeça dos estudiosos. Por exemplo, nessa questão, o criacionismo e o evolucionismo. Isso no que diz respeito à cosmovisão, Tanta gente querendo destruir este princípio de que todas as coisas foram criadas e existem por causa dele. Deus é o Criador. Mas existem ensinos por aí de que essa ideia de criacionismo está ultrapassada, porque tudo aconteceu mediante uma evolução de espécies. Esta é uma das armas que o inimigo tem usado no seu programa de obstruir os princípios de Deus. Essa conspiração também, ela está em uma outra área. A área da teologia, área teológica. Aí vem a igreja versus sociedade, até inclusiva. A igreja versus sociedade consumista. É o que nós estamos vendo hoje por aí. A igreja de Jesus Cristo, aquela que ele fundou, aquela que ele disse, todas as igrejas que estão por aí, todas aquelas igrejas que estão por aí, aquelas eclésias que existem, nenhuma dessas me satisfaz. Então, eu edificarei a minha igreja. Aí chamou os apóstolos e perguntou a eles, o que é que o povo diz aí que eu sou? E eles começaram a dizer, quem sabe? Digam aqui, irmãos. Uns dizem que, outros, e assim por diante. Aí ele perguntou, e vocês? O que é que vocês acham? O que foi que aconteceu?
Pedro, que era um menino muito impetuoso, né? Ele se levantou e disse: peço a palavra, mestre. Olha, né, pastor? Peço a palavra, mestre. Você é o Cristo, o Filho de Deus. O que é que o senhor disse? O que é que o senhor disse? Diga alto. Tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse o que mais? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. O que é que Jesus queria dizer com isso, sobre essa questão teológica aí? Pedro, você é um homem meu aqui, meu amigo, meu ajudador. Mas não foi você quem falou. Quem falou em você foi o Espírito. Não foi carne e sangue que ele revelou, mas meu Pai que está nos céus. E você é Pedro. Mas sobre esta afirmação que você fez, de que eu sou Cristo, entendeu, irmãos? Então a igreja está edificada em quem? Em Cristo e não em Pedro. Então essa igreja, ela está sofrendo muito, como no tempo de Jesus. Havia organizações lá à vontade religiosas, mas nenhuma satisfazia eles. Mas essa igreja que ele fundou para ele, irmãos, está sendo grandemente banalizada por aí. Por isso que eu estou colocando aqui uma das armas que o inimigo das coisas de Deus está usando para destruir essas coisas de Deus. Entendeu? É essa banalização das igrejas. Existe a igreja mercantilista, hoje. Existe a igreja inclusiva, hoje, que diz, pode vir para cá, venha como está e fique como você está, como você é. Oh, já pensou, irmãos? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Mas tem aqui um outro exemplo que eu dou aos irmãos. O exemplo é um exemplo científico. Na área científica. Viu? Preste bem atenção. Na área científica. A bissexualidade e a homossexualidade. Irmãos, isso tem causado um problema tão grande nas igrejas hoje. Eu digo, irmãos, eu sou pastor há 50, eu pastoreei ativamente 51 anos, incluindo a igreja lá em Siriri. 50 anos em 3 igrejas. Vamos ver isso aqui. Viu? Mas, irmãos, eu nunca vi como estou vendo hoje. Entendeu? A perseguição terrível nessa área, por aí. Como Satanás está agindo de uma maneira extraordinária nessa questão do sexo. É muito sério. Agora até uma igreja está se espalhando de uma maneira extraordinária no Brasil. A igreja inclusiva, para poder acobertar, ou trazer e acolher. E a filosofia é esta: venha como está e fique como você quiser. Ah, meus irmãos. E a igreja. Mas agora vem também uma outra coisa que eu queria mencionar aos irmãos. Na área sociológica.
Eu estou querendo mostrar isso aos irmãos para mostrar-lhes algumas armas que o inimigo está usando em alguns desses setores. Mostrei aos irmãos o setor da cosmovisão, no setor teológico, no setor científico, mas agora vem também uma outra área que eu quero mostrar aos irmãos. É a área sociológica. Área sociológica. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. É a liberalidade e o liberalismo misturado com a libertinagem. Irmãos amados, isto é uma arma terrível, porque trata de algo que está dentro das pessoas humanas. Nós fomos criados para ser livres. Acredito nisso? Acredita nisso? Não fomos criados para sermos escravos. Por isso que o Senhor libertou o seu povo da escravidão. E diz mais a palavra. Que Ele nos liberta, não é? A palavra nos libertará. A verdade vos libertará. Então, hoje o liberalismo está aí. E aí vem aquela questão da acomodação. Vamos ficar... nós somos livres para fazer o que quer. Aí começa, em vez de liberdade, libertinagem. No seio das próprias igrejas. Agora, irmãos, qual é a metodologia que o inimigo de nossas almas está usando? Qual a metodologia para alcançar os seus fins no que diz respeito a esta obstrução das coisas de Deus, dos princípios de Deus? Eu colocaria aqui, irmãos, primeiramente a desestabilização das estruturas. Não já leram muito, eu creio que já não sabem muito e sabem de cor o que está escrito num dos nossos salmos, o Salmo 11, verso 3, não é? Se as estruturas ou os fundamentos são abolidos, que fará o homem? Quando as estruturas são abaladas, meus amados irmãos, nós ficamos em dificuldade. Aí vem dois problemas que nós estamos vendo aí. O relativismo e a acomodação. Nessa desestabilização das estruturas, tudo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. A gente vai vivendo. Muitos servos do Deus Altíssimo, nas suas igrejas, inclusive obreiros, estão, irmãos amados, lamentavelmente, aderindo a este liberalismo e, agora, como eu disse a vocês, esse relativismo. Vamos levando assim mesmo. As coisas vão acontecendo e a gente vai se acomodando, porque é uma questão de adaptação. Irmãos amados, até a Bíblia Sagrada está sendo vista já aí por grandes teólogos para ser
alterada em alguns dos seus mais preciosos princípios, para que ela possa se ajustar às vontades e aos gostos das pessoas. Isso é relativismo, tudo é relativo. E nesse relativismo vem a acomodação. Mas vamos chegar, irmãos, agora para o final de nossa mensagem. Agora, propriamente, voltando-nos para a família, que é uma das principais coisas de Deus. A primeira é igreja. Aliás, para nós, mas Deus instituiu primeiramente a família. Nós, como pessoas, nós nos sentimos felizes porque a igreja de Jesus Cristo é a noiva dele, a igreja de Jesus Cristo é o corpo místico dele, parece ser mais do que a família. Mas sabem o que acontece? É que a igreja não existe se não existir a família. Concordam comigo? Digam sim. A igreja só existe por causa da família. Ela é tão importante e nós às vezes imaginamos a igreja é mais importante do que a família, porque ela é a noiva do Senhor. Jesus Cristo vem buscar a sua noiva, mas ela é formada de famílias, que é a principal coisa de Deus. Foi Ele que fez a igreja, foi Ele também. Foi Jesus Cristo quem instituiu a igreja. Deus, no princípio, criou a família. E Ele criou, foi Ele mesmo que quis fazer com as suas mãos aquilo que seria o mais precioso para Ele. Porque dessa família viria a sua família que Ele queria levar para o céu com o seu Filho Jesus Cristo. Mas, meus irmãos amados, nesta desestabilização das estruturas, nós temos duas coisas que precisam ser bem apreciadas. É a nossa postura como verdadeiros crentes e testemunhas de Jesus Cristo nesta terra. O que é que nós estamos fazendo como igreja para que possamos livrar a família desta armação do inimigo? Essa armação que ele criou para desestabilizar as famílias. A gente tem a questão do Estado, por exemplo. Se os irmãos podem abrir sua Bíblia, se a mídia quiser colocar, pode colocar. Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 13. Veja o seguinte, eu quero levar os irmãos para isto aí, a fim de que os irmãos vejam o que está acontecendo e o que poderá acontecer, especialmente aqui em nosso Brasil. Veja lá em Romanos, capítulo 13, o que está escrito. Eu vou ler apenas alguns versos que mais interessam aqui. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a submissão que precisamos ter às autoridades. Ele diz que as autoridades constituídas, no caso aí, o Estado,
o Estado, como instituição, é um ministro de Deus. Irmãos, isso é sério. Nós somos ministros de Deus, da palavra. E o Estado é ministro de Deus no agir, no governar. Irmãos amados, veja o que diz aqui o apóstolo. Porque, verso 4. Verso 3. Os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem mal. Não quereis temer a autoridade? Faça o bem e receberás o louvor dela. Verso 4. Porque ela é serva ou ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois ela é serva ou ministro de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela. Irmãos, isso aqui é muito sério. O diabo está usando isso aqui para para usar o Estado, usar os governos, usar o governo do Brasil, agora, diante de tudo que está acontecendo aí, que nós estamos acompanhando na mídia, aprovando leis que contrariam os princípios das coisas de Deus. Muito sério, muito sério. Mas está escrito aqui, preste muita atenção, que a função do Estado ou o papel do Estado é promover o bem, está escrito aqui, no versículo que eu li, promover o bem e coibir o mal. Entenderam aqui que eu disse? Se vocês praticam o bem, vocês são louvados. Mas se vocês praticam o mal, vocês... Então, a função do Estado é promover o bem e coibir o mal. Mas está havendo, irmãos, hoje, o inimigo, o conspirador contra as coisas de Deus, está utilizando os governos, os poderes públicos, não apenas o governo no poder executivo, não, são os três poderes, porque um não vive sem o outro, tem que haver harmonia. O inimigo está usando isso para inverter os valores das coisas de Deus. Por isso que eu concluo chamando vocês para o texto que eu li. Ô pastor Newton, que introdução comprida, hein? Mas estou concluindo. Eu fiz assim para que os irmãos tivessem uma ideia daquilo que o inimigo está fazendo, irmãos, para destruir as estruturas que nós temos. Vejam bem, o texto que nós lemos diz que a família é um programa de Deus. E ela só poderá cumprir o seu papel como nesse programa de Deus. Eu vou concluir agora, irmãos, vejam bem. Ela só pode cumprir o seu papel como nessa pauta da igreja como
ou melhor, da família como um programa de Deus? Primeiramente, observando os princípios de Deus. Bota lá o texto somente para a gente acompanhar aqui, os irmãos acompanharem, o texto básico da mensagem, Deuteronômio 6, veja o que está aí. Os versículos 1 e 2, ele diz que nós, como família, para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós no programa dele, nós precisamos, irmãos, observar os princípios de Deus. Deus mandou ensinar-te a fim de que os cumprisses na terra a qual ides a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, observando os princípios de Deus. E ele aqui inclui tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Precisamos, como família, observarmos os princípios de Deus, aquilo que Ele nos ordenou como mandamentos em sua palavra, até a terceira geração. Pais, filhos e netos. Depois aí prossegue, porque a coisa já está bem edificada. Segunda coisa, veja lá. A priorização, ou priorizando Deus em toda a sua vida. Diz aqui, esse versículo 3. Ó Israel, aliás, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Às vezes, nós criamos, irmãos, outros deuses nas nossas famílias. Nós começamos a idolatrar, não é, pastor? Começamos a criar ídolos. Não é? É um móvel que está lá, que nós somos, até o gatinho da casa, muitas vezes nós criamos ídolos, aquilo que às vezes apreciamos mais do que Deus. E aqui ele está dizendo, eu sou o único Deus que vocês precisam adorar, que vocês precisam, a quem vocês precisam servir. Depois ele procura que a família, para alcançar esses objetivos, ela precisa amar ao Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma e de todas as suas forças, todo o nosso ser, como disse o apóstolo Paulo na sua carta. Irmãos amados, isso que ele disse foi muito sério. Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, reservados, prontos para o Senhor. Finalmente, interiorizando e vivenciando a palavra. Os irmãos vão encontrar isso aí no versículo 5. Veja aí. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Amém. Palavra no coração é interiorizar os princípios de Deus e lutar por esses princípios. E comunicando estes princípios à nossa casa. À nossa casa. Diz aqui o texto: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás aos teus filhos, naturalmente, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Irmãos, precisamos estar cheios dessas verdades para que possamos resistir a esta terrível conspiração do inimigo contra as coisas de Deus, entre elas a família, que é a menina dos seus olhos. Amém e amém.